Você sabe que dia é amanhã. Talvez pra você seja dia de chorar. Talvez seja dia de comemorar. Mas ame ou odeie, todo mundo sabe que amanhã é dia dos namorados. E pra marcar essa data, falando marcar e não comemorar, pra abranger tanto solteiros quanto casados, eu decidi falar aqui sobre um elemento muito comum em histórias de romance. Um que também divide opiniões: os triângulos amorosos. Todo mundo já teve um casal de estimação que não ficou junto no final e teve que aguentar enquanto um dos elementos ia lá ser feliz com outra pessoa. É chato, mas é melhor acontecer na ficção do que na realidade, né? Hoje em dia o pessoal até fala que, na verdade, a maioria dos triângulos amorosos que a gente vê não são triângulos de verdade. Porque pra ser um triângulo era pra todos os envolvidos serem interessados um no outro, né? E não dois serem interessados em um. Mas eu acho particularmente que isso é levar a coisa ao pé da letra demais. E o que eu vou falar aqui hoje é sobre triângulos amorosos no sentido clássico mesmo. Antes o disclaimer aqui. Eu não sou muito fã de triângulos amorosos ou, vivês amorosos. Não porque eu acho que deixa a história ruim necessariamente, mas porque é muito fácil você usar esse artifício como uma muleta de roteiro. Usar ele só pra deixar a história fraca em vez de usar ele ao seu favor. Quando ele é bem usado, funciona. Mas quando não é... E eu vou falar aqui de uma história que pra mim não usou bem os triângulos amorosos. Uma novela. Porque toda novela tem triângulo amoroso. Sério, eu acho que eu nunca vi uma novela sem algum triângulo amoroso. É uma trama bem comum em novelas e por isso que eu sinto que é muito comum isso de usar como muleta em novela. Mas tá muito abstrato isso aqui. Vamos pro exemplo que eu quero trazer. É a novela Salve-se Quem Puder. Escrita pelo Daniel Ortiz, que atualmente está no ar com a novela Família é Tudo, ela conta a história de 3 mulheres, a Alexia, a Luna e a Kira, que testemunham um assassinato e acabam entrando no programa de proteção à testemunha. Elas são dadas como mortas e ganham novas identidades, tendo que ficar escondidas até que a quadrilha seja presa. São 3 protagonistas, né? E cada uma vai ter um triângulo amoroso. E pra uma delas eu acho que faz sentido, o triângulo é bem construído. Pô, tem uma história legal ali, sabe? Mas pras outras duas... Vamos começar falando da Alexia, então. Qual a trama dela? Então, a Alexia é uma atriz que ela finalmente ganhou a oportunidade de interpretar uma protagonista de novela. E fez uma promessa de não se envolver com nenhum homem até que as gravações acabem. Mas logo na gravação dos primeiros capítulos, né? E nos primeiros capítulos da novela que a gente tá assistindo... ela se envolve com o Renzo, um cara que ela conhece numa viagem a Cancún pra gravar essa novela que ela tá gravando, a novela dentro da novela. Só que aí ela descobre que ele faz parte de uma quadrilha e quando ela e as outras duas testemunham o assassinato, a tia dele, que é a assassina, manda o Renzo matar a Alexia. As melhores histórias de amor começam assim, né? As 3 conseguem fugir, o Renzo fica meio, será que eu mato? Será que não mato? E aí elas entram no programa de proteção... no programa de proteção... Não sei falar. Programa de proteção à testemunha. E vão viver com o Zezinho e a mãe dele, a dona Hermelinda. E a Alexia acaba se interessando pelo Zezinho também, mas ela resiste. Os dois têm esse romance meio gato e rato, ficam negando que estão apaixonados, brigam bastante, mas dá pra ver que eles se gostam. Paralelamente, a gente vai vendo que o Renzo tá arrependido. Ele fica triste com a suposta morte das 3 num furacão, fica se sentindo culpado, né, e tal. Até que ele conhece a Alexia na nova identidade dela e começa a ficar, nossa, será que é ela? Ela se disfarça, né, muda o visual pra que ele não reconheça, mas ele fica tipo meio, Fica, né, será que é ela, tal? E aí a gente vê que a Alexia fica mexida com ele. Ela tem medo, claro, porque ele meio que ia matar ela, mas ela tem sentimentos por ele. E ela fica um pouco dividida entre os dois. Que eu acho meio... Eu não gosto de usar a palavra desnecessário porque, não era necessário a novela existir em primeiro lugar. Mas eu acho meio gratuito, talvez, exagerado. Eu sei que é novela e tal, mas, as duas histórias são interessantes por si só. Ignorando toda a parte que o Renzo podia ter matado a Alexia, é uma história interessante dos dois. A dele arrependido, ela com medo, mas encantada, sei lá, é uma história que podia funcionar, independentemente do Zezinho. E a história do Zezinho não precisa da história do Renzo. O romance de gato e rato dele com a Alexia funciona sozinho também.
O triângulo ele tá ali só pra criar essa disputa entre casais que ela fica meio gratuita, só pra ter uma disputa, só pra ter essa dúvida e engajar o público. No final da novela já tá óbvio que a novela... No final da novela já tá óbvio que a Alexia vai ficar com o Zezinho, não chega a ter muita dúvida. Agora as outras duas, a Kira e a Luna, só decidem com quem vão ficar no último capítulo. Então vamos falar da Luna porque a situação dela é bem engraçada. A Luna é de longe a personagem com mais drama. Ela é filha de brasileiros e morava no México. E a mãe dela, ela fugiu, abandonou ela quando ela era pequena e foi viver no Brasil como mulher de um ricaço. A Luna sempre teve raiva da mãe e quando vai pro Brasil no programa de proteção à testemunha decide ir atrás dela porque ela quer saber o que aconteceu, por que a mãe abandonou ela. Mas a mãe não reconhece ela e quando as duas se encontram, a mãe, né, a Helena trata ela bem mal, não gosta dela, tem uma sensação ruim, e a Luna sofre pra caramba com isso. Mais pra frente na trama, a gente descobre que o novo marido da Helena é o chefe da quadrilha responsável pelo assassinato, que as três testemunham, tipo, sim, tá tudo conectado, e que ele armou pra Helena pensar que a Luna e o pai dela tinham morrido. Então a Helena ela não abandonou a filha e o marido, ela só achou que eles estavam mortos. Enfim, em resumo, essa é a trama da Luna, mas qual é o triângulo amoroso dela? Então, a gente tem o Juan, que é o namorado dela lá no México e que ficou bêbado e traiu ela no começo da novela. Os dois tiveram, né, uma briga por causa disso, mas ele acabou, vendo ela depois do furacão, quando era pra todo mundo pensar que elas estavam mortas, ele acabou vendo ela antes dela ir pro programa de proteção à testemunha. Não sei falar isso, gente. Então ele é o único personagem que sabe que as três estão vivas. A Luna ainda se comunica às vezes com ele, assim, apesar da polícia não permitir, ela ainda se comunica com ele, pra saber como é que o pai dela tá, que o pai dela tava com problema de saúde, enfim. Mas o namoro dos dois esfria um pouco, né? E no meio do furacão, no dia que ela testemunhou o assassinato, ela conheceu o Theo, que era cinegrafista da novela da Alexia. E os dois eles mal se viram no meio daquele desastre do furacão, mas meio que marcaram a vida um do outro, ele salvou a vida dela. E chegando no Brasil, a Luna reencontra ele e descobre que ele é enteado da mãe dela, da Helena. Desde o furacão, o Theo ficou com essa garota na cabeça, querendo saber o que aconteceu com ela, será que ela sobreviveu ou não? E aí chega a Luna, ele não sabe que ela é a garota do furacão, ela não pode contar, né, pra manter a negócio do programa de proteção à testemunha. Mas ele sente uma conexão com ela, os dois começam a namorar, a Helena não gosta dela, né, e fica tendo esses conflitos. É uma história interessante. Aí chegou a pandemia. Pois é, salve-se quem puder, começou em janeiro de 2020, mas 2 meses depois o Brasil parou porque, né, coronavírus. E depois de uns 50 capítulos da novela, as gravações foram interrompidas e a novela só voltou ao ar mais de um ano depois, lá na metade de 2021. Nesse meio tempo, o ator português que fazia o Juan, o namorado mexicano da Luna, ele decidiu voltar para Portugal para fazer um trabalho lá, parece que ele já tinha o contrato fechado, etc, porque já era para ter acabado as gravações de Salve-se Quem Puder, mas com a pandemia não deu e ele teve que escolher entre as duas produções que agora elas iam, né, rodar ao mesmo tempo. E ele escolheu a de Portugal. Nisso tiveram que tirar o Juan da trama, né, com uma desculpa bem meia boca, mas tudo bem, assim, a novela ela já tinha sido encurtada por causa da pandemia, né, então ela ia ter poucos capítulos quando voltasse. E a Luna tinha bastante história pra contar, então não ter o Juan ali não ia fazer uma grande diferença, sabe? Não precisava de um triângulo amoroso pra história funcionar, né? Né? Mais ou menos. Eu falei da desculpa esfarrapada que deram pra tirar o Juan, né? Pois é, quando a novela foi interrompida lá no último capítulo de 2020, o Juan tava indo pro Brasil junto com o pai da Luna. Tipo, a última aparição dele foi os dois no avião. Aí no primeiro capítulo exibido em 2021, o pai da Luna tá lá no Brasil e liga pra uma amiga mexicana da Luna contando que o Juan teve que voltar pro México porque o pai dele ficou doente. Ele mal pousou no Brasil e já pegou outro voo. Ok, tá, forçado, mas a gente aceita, não tinha muito o que fazer. Nisso, a amiga da Luna, que eu não lembro o nome, gente, desculpa, vai falar com o Juan por telefone e a gente, né, não vê o lado do Juan, obviamente, mas ele conta pra ela que a Luna tá viva. Por motivos. Enfim. E aí essa amiga, ela vai pro Brasil também. Mas ela não vai sozinha, ela chega acompanhada de um antigo namorado da Luna, o Alejandro, que nunca tinha sido mencionado antes. E ele é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Simas. E se você não sabe a relevância disso, a Luna ela foi interpretada pela Juliana Paiva, que em 2012 fez a Fatinha na Malhação. E o Rodrigo Simas fez o Bruno.
Foram um casal que fez muito sucesso, os atores inclusive chegaram a fazer par em outra novela logo depois, e é uma das malhações mais populares, até hoje lembram desse casal, assim, foi realmente um fenômeno na época. E aí chega Salve-se Quem Puder, e quem faz o Theo, né, o outro par romântico da Luna, é o Felipe Simas, irmão do Rodrigo Simas. Quando foi anunciado, né, teve muita piada, a Fatinha vai ficar com o irmão do Bruno, etc, etc. E aí, em vez de confiar que a história da Luna não precisa de um triângulo amoroso pra funcionar, porque já tem trama o suficiente, o autor traz o Rodrigo Simas pra fazer outro par romântico da Luna contra o personagem do irmão dele, o Felipe Simas. E claro que a internet comentou, claro que um monte de gente começou a torcer pro Alejandro só por causa dos atores, etc, óbvio. E aí só intensificou o foco no triângulo amoroso, sendo que a trama da Luna já estava cheia mesmo sem isso. Então ficou essa disputa entre os dois atores que interpretavam, né, os dois irmãos que interpretavam dois rivais. E tudo pra no final ela ficar com o Theo. Pô, então pra que você trouxe outro personagem, cara? E o Alejandro ainda fica totalmente avulso, porque ele fica em função da Luna até o final da novela. Ele tá apaixonado pela Luna até o último capítulo, essa é a única função dele. E no último capítulo, tanto ele quanto o Theo, eles compram passagens pra Luna ir viajar com eles. E a gente vai lá indo correndo pro aeroporto e fica, nossa, quem será que ela vai encontrar? Qual dos dois que ela decidiu acompanhar? E ela vai lá e decide acompanhar o Theo. E o Alejandro fica tipo, bah. E aí chega pra ficar com o Alejandro, porque ninguém pode ficar sozinho em novela, a Bel, que é outra personagem que tinha ficado avulsa. Ela era apaixonada pelo Zezinho, né, o da Alexia, e também vivia em função só disso, desse triângulo, também tinha um triângulo amoroso aí. Sério, pra quê, cara? Tipo, é só pra fomentar uma discussão na internet, uma disputa de casais que não quer dizer nada. O triângulo amoroso da Luna, assim como o da Alexia, existe por existir. Ela escolheu o Theo ou o Alejandro, ou o Juan se fosse pra manter o original, e a Alexia escolheu o Renzo ou o Zezinho, não diz nada sobre elas como personagens, tanto que no caso da Luna foram gravados 2 finais, um com ela escolhendo o Alejandro e outro com ela escolhendo o Theo. E só decidiram qual ia ao ar, acho que no dia da exibição. E pô, sei lá, talvez seja inocência, ingenuidade da minha parte, mas eu acho isso meio pobre narrativamente. Se os 2 finais fazem sentido, nenhum dos 2 faz sentido de verdade, né? Se podia ser com qualquer um, então o autor não tinha uma visão específica sobre aquele casal específico, ele só escolheu um dos 2 e dane-se. E cara, novela, tu tá contando uma história, e pra você tanto faz o final, tipo, me parece uma coisa meio caça-like, em que você só quer realmente fomentar um monte de discussão entre os casais, em vez de realmente contar uma história interessante com eles. Mas tá. O que é um triângulo amoroso que realmente conta uma história? Um triângulo como o da Kira, por exemplo. A principal trama, meio que a única trama dela, é o romance. Então pelo menos foi bem desenvolvido, né? Até o final, mas eu falo disso depois. A Kira, ela foi pra Cancún, onde ela testemunhou o assassinato e tal, pra resolver as questões do casamento dela com o Rafael. Ela é uma mulher totalmente romântica, o sonho dela sempre foi se casar e o Rafael é o príncipe encantado dela. Os dois têm uma relação completamente perfeita, escrita nas estrelas, e já tem até os nomes dos 4 filhos planejados, a ordem que vão nascer, tudo planejado. Aí acontece de ela entrar no programa de proteção testemunha. E a Alexia, ela tá preocupada com a saúde do avô dela, então ela convence a Kira a ir trabalhar na identidade dela de Cleide, na casa da família dela. O primo da Alexia, o Alan, ele é viúvo e ele tem 2 filhos adotivos e um biológico, que é mais velho. Ele é biológico, né? Como ele fica pouco em casa, ele trabalha bastante, o Alan, as crianças, né, as 2 crianças ficam com a babá. O problema é que nenhuma babá dura muito tempo, as crianças não gostam de nenhuma e se esforçam pra fazer elas se demitirem sempre. Até que chega a Kira. E além de conquistar as crianças, ela conquista o Alan também. E os dois começam a ter sentimentos um pelo outro, né? Mas a Kira ela ainda tá pensando no Rafael, o Rafael ainda tá sofrendo pela morte dela, ela tava, tipo, em compromisso com ele, mas ela começa a ter esse sentimento pelo Alan. Então ela fica confusa demais. E uma das coisas mais interessantes da relação entre a Kira e o Alan é o modo como ela se apega aos filhos dele, né? Que são adotivos, ele é viúvo, né? Os filhos não são dela, não é a família que ela idealizou, e ele não é o cara que ela idealizou. Mas ela se apaixonou por esse cara novo, por essa família nova, que é um jeito diferente de realizar o sonho dela de casar, de ter filhos, mas, né, não é do jeito que ela queria, não é do jeito que ela tinha planejado. A jornada da Kira é se desapegar dessa coisa predestinada que ela tinha com o Rafael. Isso é apontado explicitamente na trama, tá? Sei que eu acho, você pode estar vivendo um sonho de menina, assim, de casar, de ter esses filhotinhos saindo da sua barriga. Ou você... agora, talvez tenha encontrado o grande amor da sua vida, mas tá apegada àquele sonho que você sonhou lá atrás com o Rafael, entendeu?
Bom, em troca da Kira ir trabalhar na casa da família dela, a Alexia foi trabalhar na empresa do Rafael pra ficar de olho na Renatinha, que é apaixonada por ele e a Kira tem ciúmes e tal. Sim, tem triângulo amoroso pra tudo quanto é lado. Aí as duas formam um plano maluco pra ajudar a Kira a encontrar o Rafael. Da Alexia fingir que é uma médium e proporcionar uns encontros com o espírito da Kira. O Rafael bota uma venda, né, a Kira aparece e tal, mas aí em um desses encontros a Renatinha descobre que ela tá viva e começa a chantagear a Kira. E ela e a Alexia são forçadas a criar uma farsa de que a Kira traiu o Rafael antes de morrer. Ela forja um áudio pra Alexia, que mostra, né, o áudio pro Rafael, da Kira dizendo que traiu ele. E assim, é óbvio que é mentira, né, ela faz isso por causa da chantagem da Renatinha, mas tem um fundo de verdade, porque nesse momento da trama, a Kira tá se apaixonando pelo Alan, tá se envolvendo com o Alan, então é uma espécie de término pra ela, sim, e ela tá sentindo como se realmente tivesse traído o Rafael. E aí ele fica muito triste, muito puto, sai pra beber e acaba dormindo com essa nova personagem, a Júlia. Os dois se assustam quando veem que dormiram juntos, porque, né, estavam bêbados, não se lembram de quase nada, uma coisa bem gato e rato mesmo, de um acusando o outro, ai, quem é você, está se aproveitando de mim. Depois descobrem que vão ter que trabalhar juntos, a Júlia, ela tá ali com um cliente que tá movendo algum processo contra a empresa do Rafael, enfim. E os dois passam a conviver e tem uma relação bem enemies to lovers que é muito gostosa de acompanhar, tá? Inclusive eles têm uma química que é muito boa. E as cenas dos dois implicando um com o outro são ouro. E a Júlia, ela foi aluna do Alan, então ela interage com ele de vez em quando, algumas cenas. Tem uma hora até que os filhos dele acham que os dois estão namorando, mas os dois ficam tipo, claro que não, cara, não. Nas últimas semanas da novela, o Rafael encontra a Kira e descobre que ela tá viva. Ela conta tudo pra ele e acaba terminando com o Alan porque fica mexida, né, tal, tendo encontrado o Rafael. E ela volta com ele, volta com o Rafael. Mas aí, prendem os vilões. As três finalmente saem do programa de proteção à testemunha e o Alan descobre toda a verdade sobre a Kira. E aí a Kira fica numa saia justa, porque ela fica, meu Deus, com quem que eu vou ficar? Com qual dos dois que eu vou ficar? E os dois ficam fazendo cada um a sua tentativa, né? Dando presente aqui, fazendo surpresa ali, até que no último capítulo, a Júlia vai atrás dela. E fala tipo, você tá dando esperança pra dois caras incríveis, se decide logo e pare de fazer eles sofrerem. A Kira acusa ela de só tá falando isso porque quer ficar com o cara que a Kira não ficar, né? Mas pode tirar o cavalinho da chuva, que com ele você não vai ficar. Daí ela percebe qual dos dois ela realmente ama, né? E vai atrás dele. E assim como no caso da Luna, 2 finais foram gravados. E o que foi ao ar foi o final errado. Desculpa, eu não quero parecer um shipper indignado só porque o casal não ficou junto. Mas poxa, o triângulo amoroso da Kira faz sentido justamente por essa dualidade. O Rafael representa a vida romantizada dela, o conto de fadas que ela idealizou, enquanto que o Alan representa a realidade, o sonho dela de um jeito diferente, não tão perfeito. É claramente uma jornada sobre ela deixar esse sonho, esse controle sobre o futuro dela de lado. E o final dela é ela correndo pro Rafael pra ter os 4 filhos que ela planejou desde o começo da novela. Cara, desculpa, mas não. E pra piorar tudo, o Alan e a Júlia ficam juntos. Tem uma passagem de tempo, né? E eles aparecem falando, tipo, eu tô adorando o que a gente tá construindo junto. Tipo, cara, não teve uma construção de casal pra eles juntos, só as crianças achando que talvez eles estivessem namorando e uns ciúmes aleatórios da Kira. Nada mais. Ao contrário do Rafael, que a Júlia teve uma super construção, um romance enemies to lovers muito bem escrito. E no final acontece isso. Fora que, né, o Alan tava até a metade do último capítulo babando pela Kira. E aí na cena final tá lá ele com a Júlia completamente aleatório. Tipo, pô, é meio vergonhoso isso. É um prêmio de consolação que soa muito, tipo, triste, sabe? Deixa eles solteiros, sabe? Não tem problema. Porque ao contrário do que pode parecer amanhã, tá tudo bem tá solteiro, gente. Tá tudo bem. Nem sempre a gente vai ter 2 pessoas lutando pela morte pela gente, pra ter o nosso amor, e a gente vai ter que escolher um dos dois. Nem sempre isso vai acontecer. Triângulo amoroso é um recurso muito usado na ficção. Mas na minha opinião, não são muitas as vezes em que ele é usado direito. A gente tem vários casos, né? Tem aqueles que já tá óbvio quem é o casal protagonista e o outro tá lá só pra ser um backup, só pra ser um obstáculo. E tem outros em que realmente tem uma dúvida sobre quem vai ficar com quem, como, né, nos casos que eu citei. E em um caso ou outro eu defendo que quando é colocado de forma muito gratuita, sem muito significado, só pra chocar ou chamar a atenção, sem ter uma intenção, uma paixão por trás, fica feio, fica vazio. Acho que essa é a palavra que eu tava procurando, vazio.
A Luna ficar com o Theo ou ficar com o Alejandro não significa nada, porque a gente não explorou direito esse triângulo para entender como é uma relação, como é a outra relação, quais as diferenças entre o Theo e o Alejandro, para a escolha poder ter alguma emoção. Se bem que no caso da Kira, o único significado da escolha dela foi o de que ela voltou para as fantasias bobas dela, então a única emoção que eu senti foi raiva, né? Acho que o caso da Luna é o menos pior. Brincadeiras à parte, essa foi a minha discussão sobre os triângulos amorosos da novela Salve-se Quem Puder. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa o like aí, compartilha se você conhece alguém que gosta de novela e até semana que vem com mais um vídeo se tudo der certo. Tchau, queridos. E feliz Dia dos Namorados!